Olá, queridos alunos. Aqui quem fala é o professor Fábio Santos para mais uma aula de Geografia 8º ano e teremos hoje o tema Ascensão dos Estados Unidos no cenário internacional. Falando um pouco sobre os Estados Unidos, eu queria lembrar para você que é um país que é conhecido como uma grande superpotência, né? Não é de hoje que nós ouvimos falar que os Estados Unidos passa por um processo que futuramente poderá ser ameaçado pela China como o posto de grande superpotência. Mas até lá, nós vamos demonstrar para você qual a representatividade dos Estados Unidos na América, no mundo e algumas questões relacionadas à sua interação com os demais países. Vamos lá? Então, aqui na nossa aula inicial, vamos ter o nosso objetivo, que é compreender o destino manifesto e o imperialismo estadunidense. Essa imagem que você vê aí agora, você já ouviu falar? Chamado Tio Sam, mais denominado também em inglês Uncle Sam, né? Essa expressão, né, Tio Sam, está muito relacionada às questões dos soldados americanos durante o período da Primeira Guerra Mundial, onde os Estados Unidos foram convocados, no caso, soldados americanos foram convocados para essa Primeira Guerra Mundial e fizeram toda uma propaganda em cima dessa figura, o Tio Sam. Ele, na verdade, era um açougueiro norte-americano chamado Samuel Wilson, que viveu entre os séculos XVIII e os séculos XIX e que fornecia carnes para o exército do país, gravando as iniciais US, United States, né? Estados Unidos, nesse caso aqui. Mas, o que é que ocorre? Os soldados americanos, eles entendiam que seria, na verdade, a carne fornecida pelo Tio Sam, ou Uncle Sam. E aí a sigla US ficou entendida como a sigla da carne do Tio Sam, ou Uncle Sam. Dessa forma, a figura do Tio Sam começou a se popularizar pelos Estados Unidos da América e toda a propaganda em cima desta figura, que foi uma figura real. Muitas pessoas às vezes questionam a verdadeira autenticidade ou a verdadeira existência, né, dessa figura tão importante para os Estados Unidos, mas de fato ele existiu segundo alguns livros. Vamos dar uma continuidade aqui. Então a gente vai ter os Estados Unidos quando tudo começou. Então a gente vai ver aqui o período que vai do século XVI ao século XVIII. No seu mapinha aí, você vê essa caravela aí em direção ao continente americano, né, mais precisamente a América do Norte. E na América do Norte a gente vai ter esse domínio inglês mais ao norte, mas também ele vai pegar um pouco da parte leste do mapa. Se você puder observar aqui, dando um foco aqui para mim um pouquinho, você vai ter aqui, ó, nessa parte aqui, o leste do mapa, essa região aqui, ocupada pelos ingleses. Mas também houve uma presença muito forte de domínio indígena nessa área central aqui do continente. Não podemos também desprezar a presença dos espanhóis na parte oeste do país. As 13 colônias, elas surgiram dentro dessa composição de domínio inglês. E aí a gente vai ter a parte leste do país, onde elas surgiram e passaram a ocupar. Ok? Até aí? Então, dando continuidade, a gente vai falar agora um pouco sobre o destino manifesto e o expansionismo estadunidense. Essa figura que você vê aqui, ela foi uma pintura que relata o progresso americano, que foi uma obra do artista John Guest, de 1872. E nesta obra dele, mostra uma figura com um espírito angelical, uma jovem que simboliza o progresso em direção ao oeste. Então é uma grande marcha, né? Essa imagem que vocês veem aí em direção ao oeste do país.
O Destino Manifesto foi uma doutrina criada no século XIX que acreditava que o povo norte-americano havia sido escolhido por Deus para liderar e civilizar não só a América, mas todo o mundo. Daí a gente já tem a teoria de dominação, né? De imperialismo americano surgindo a partir desse momento. Que nesse próximo slide a gente vai entender um pouquinho de como é que funciona essa introdução desse imperialismo. Então, o sentimento de comando gerado pelo Destino Manifesto, que está atribuído aqui nesse slide. O sentimento de comando gerado pelo Destino Manifesto só fez impulsionar a ideia de expansionismo territorial, já que existiam muitas terras a oeste a serem exploradas. E daí a gente vai ver, com o fim da Guerra de Secessão e a retomada de uma melhor integração entre estados do Norte e do Sul, iniciou-se um plano de expansão para a costa ocidental, conhecida como Marcha para Oeste. Este mapa que você está vendo aqui agora, a gente vai ver um pouquinho dessa movimentação e como é que ocorreu essa marcha. Então a gente pede aqui para que você observe esse mapa mais ampliado, e aí você vai ver aqui, né, a bandeira americana fincada numa região onde antes era conhecida como 13 colônias, atualmente estados do leste, nesse momento do mapa. A gente vai ter essa região aí delimitada e aí a gente vai ter o direcionamento, né, dessa marcha chegando a oeste. A marcha para o oeste que vai atingir essa costa oeste desconhecida, né, por britânicos, por franceses e muito mais conhecida pelos conquistadores espanhóis. Nesse próximo slide a gente vai ter o resultado do expansionismo do território norte-americano entre os séculos 18 e 19. Então, se configurou nesse mapa aí que você está vendo. A gente tem a parte mais antiga, onde ficam as 13 colônias, mais ao sul a Flórida, que foi comprada em 1819 pela Espanha, parte central. Por meio do Tratado de Versalhes, a gente vai ter a aquisição em 1783. Nessa área mais central, que tinha uma dominação indígena incrível, ela foi comprada pela França, a região da Louisiana, em 1803. O Texas, que foi anexado em 1845. Lá em cima, onde fica essa parte mais lilás, a gente tem a região do Oregon, cedido pela Inglaterra em 1846. E, por fim, a Califórnia e o Novo México, que foi obtida aí do México, né, comprada pelo México em 1848, junto com um pedacinho mais ao sul, também adquirido com o México em 1853. Tem uma observação, os estados do Havaí e Alasca foram anexados em 1898 e 1867, respectivamente. Vamos lá, vamos para o próximo? E aí a gente vai ter o imperialismo, que a gente falou tanto dos Estados Unidos, foca aqui um pouquinho em mim rapidinho, né? A gente falou tanto de imperialismo e agora a gente vai entender o que é o imperialismo. Então eu pergunto para você, você sabe o significado da expressão imperialismo? Trata-se do controle ou influência econômica e social de nações poderosas sobre povos e nações mais pobres. Olha aí. Então, vamos ter aqui Estados Unidos da América e os fatos importantes que impulsionaram esse imperialismo dos Estados Unidos aí. Nós vamos ter aí alguns fatos importantes. Dentre eles, o primeiro que foi a colonização por povoamento praticada por povos ingleses na maioria das 13 colônias americanas. Um outro foi a grande área continental da América, que permitiu sua mega expansão territorial. Outro foi o filosófico Destino Manifesto, que gerou um sentimento quase que sublime em relação à vocação de liderança do país. Outro ponto seria com o lema da doutrina Monroe, da América para americanos, passa a ocupar o espaço de influência entre seus vizinhos, que antes era de europeus, né? Os europeus eram quem comandavam esta região, e aí os americanos, para impor essa sua política imperialista, eles vieram com essa ideia
de doutrinação Monroe para que a América fosse dominada por americanos e cuidada por eles mesmos, mas nisso querendo tomar posse também ou controlar estados menores ou países, nações menores em seu entorno. A gente vai ver outro ponto também desses fatos, que foi lá os Estados Unidos, eles passam a adotar a postura do Big Tech. Essa postura, né, ela, que em inglês ela refere-se a porrete, né, na prática mesmo, né, um bastão é algo bem agressivo se você for olhar, né, mas foi uma política adotada pelo presidente Roosevelt e nesse período os Estados Unidos eles queriam a todo custo impor, né, a sua forma de liderança, nem que fosse a base do porrete. Com essa ideia, eles entram em guerra para dominar territórios estratégicos na América Central, na Ásia e Oceania e assumem protagonismo nas duas grandes guerras mundiais. Ou seja, os Estados Unidos, a partir daí, passaram a ter esse grande destaque internacional que hoje possuem. No próximo slide, aqui a gente vai ter, ajudado pelo imperialismo britânico, o inglês, né, que é o idioma norte-americano, se transformou num idioma comercial mais praticado, o que contribuiu pela internacionalização do dólar, né, que, neste caso aí, se tornou a grande moeda em circulação no mundo. E por fim a gente vai ter a bipolarização econômica mundial entre as nações capitalistas e socialistas, que criou padrões ocidentais culturais que se mundializaram por meio da Guerra Fria, ou seja, Estados Unidos quiseram impor para o mundo o seu método, a sua forma de ser, enquanto no outro lado os soviéticos a sua maneira por meio do socialismo soviético. Com o fim da Guerra Fria, a superpotência Estados Unidos passaram a liderar o mundo de uma forma mais tranquila, né? Porque sua hegemonia não estava mais ameaçada. O Império Soviético, ou vamos dizer, as nações soviéticas que tinham esse viés socialista, já não tinham mais essa força. Neste último slide aqui, eu vou fazer agora o seu desafio. Para nós encerrarmos a nossa aula de hoje, que eu espero que vocês tenham gostado, eu vou fazer esse desafio com que você possa estar pesquisando no seu computador ou no seu celular, em qualquer outra plataforma, você vai estar aí observando personagens da cultura, da economia e da vida social nos Estados Unidos. Ou seja, a cultura, a economia e diversos padrões sociais norte-americanos estão muito presentes em nosso mundo globalizado. Pesquise e cite ao menos um artista, uma marca de qualquer produto e um filme ou série que sejam oriundos dos Estados Unidos. Bons estudos para vocês. Nós estamos encerrando aqui a nossa aula. Um grande abraço e até a próxima aula.